O secretário convidado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, se opôs inesperadamente à política de Donald Trump. Além disso, faz lobby incansavelmente para que o Senado dos Estados Unidos da América introduza sanções contra a Rússia e de forma que o Senado as aprove sem que Trump tenha a possibilidade de vetar esse projeto de lei. Mas isso não é tudo. Hoje, a publicação reuniu uma análise interessante sobre como a posição pública de Marco Rubio difere da posição de Donald Trump. E como Marco Rubio acaba ficando do lado dos europeus na questão da pressão sobre a Rússia. E ele já faz isso publicamente e na administração de Donald Trump começam a ficar preocupados, porque Marco Rubio, lembro, recebeu poderes um pouco ampliados. Ele não é apenas secretário de Estado, ele também é conselheiro de Segurança Nacional e, além disso, ele lidera aquele órgão que foi reorganizado, mas não totalmente reorganizado. É por isso, amigos, que neste episódio vamos analisar em primeiro lugar a posição da Europa, a posição dos Estados Unidos da América sobre a pressão sobre Moscou. E como Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, agora começa a se opor à política de Donald Trump. Sou Alexei Petit, hoje é 23 de maio, vamos falar sobre tudo ordenadamente. Antes de começarmos, como de costume, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva um comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petit News. O link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que chegam e, claro, também saem anúncios sobre os lançamentos no YouTube. Então, o New Lines Magazine, que eu gosto, começa seu material com a seguinte frase: havia algo sombriamente cômico na forma como a Europa tentava bajular, convencer e astutamente inclinar Donald Trump para três coisas às quais ele não é inclinado: confiabilidade, construtividade e apoio à Ucrânia. Em 10 de maio, em Kiev, Reino Unido, França, Alemanha e Polônia conseguiram alcançar algo que parecia uma política coordenada entre os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Segundo eles, Vladimir Putin tinha 48 horas para concordar com um cessar-fogo de 30 dias na guerra contra a Ucrânia. Ou então ele enfrentaria novas sanções devastadoras? Presumivelmente, elas incluirão a bomba neural do projeto de lei do senador Lindsey Graham, que ameaça com tarifas de 500% qualquer país que importe petróleo, gás, urânio ou derivados russos. Trump apoiou totalmente essa ameaça. Essa informação foi confirmada por Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Donald Tusk, que realizaram negociações com o presidente ucraniano e disseram que o presidente americano apoiou essa ideia. Finalmente, temos uma posição unida e coordenada. Mas o prazo final chegou, passou e as sanções não foram impostas. E isso porque Putin fez a Trump uma proposta tentadora. Em vez de um cessar-fogo, continuar as negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul. Trump interpretou essa rejeição de seu próprio ultimato como uma grande oportunidade para a paz em nosso tempo, postando em sua plataforma de rede social a citação: a Ucrânia deve concordar com isso imediatamente. Pelo menos, eles poderão determinar se um acordo é possível e, se não for, os líderes europeus e os Estados Unidos da América saberão como está a sua situação e poderão agir de acordo. A Ucrânia concordou de imediato. A Conferência de Istambul terminou como era de se esperar, sem resultados, pois a Rússia enviou para a Turquia sua delegação chamada de Equipe B, ou seja, de um nível inferior. E sua posição era igual à de 3 anos atrás, quando a Rússia dominava um território ucraniano muito maior. E antes de vários milhões de soldados russos serem mortos, feridos, mutilados e assim por diante. Primeiro, a troca de poder em Kiev, depois as condições de rendição da Ucrânia. Essas são as condições. E os líderes europeus e americanos precisavam entender onde estavam há 3 anos nessa posição de negociação e onde estão agora. Então, qual é o sentido de voltar às negociações que Putin está propondo? Em vez disso, por iniciativa de Putin e com a aprovação de Donald Trump, devem ocorrer novas negociações sobre os parâmetros das futuras conversas. E o fim da guerra está se tornando cada vez mais ilusório. E nesse sentido, sabe, eu só quero destacar a estratégia do ditador Putin de prolongar essas negociações com uma frase. Há uma lei denominada relevância inversa. É uma ideia que, grosseiramente falando, quanto menos você pretende fazer algo, mais você precisa falar sobre isso. Assim, quanto menos você quer negociações, mais você precisa iniciar algo, falar sobre isso. Nós queremos, aqui estão as condições, vamos nos encontrar aqui, vamos nos encontrar ali, e assim por diante, e assim por diante. Essa é uma espécie de lei da relevância inversa, que é o que o ditador Putin faz. Mas vamos voltar à revista New Lions.
Então, essa publicação escreve que após uma conversa telefônica de 2 horas com Putin, Trump soa ao mesmo tempo otimista e irritado em igual medida. A conversa dele com Putin foi muito boa, né? Como ele disse, mas essa é uma questão para os dois lados em guerra resolverem, porque eles sabem os detalhes das negociações que ninguém mais vai saber. Na verdade, o problema não está nos mísseis russos, nem nos drones que caem sobre as cidades ucranianas, nem nas crianças ucranianas sequestradas, nem na mudança forçada das fronteiras nacionais no século XXI. Tudo isso é horrível, mas infelizmente não é o principal problema. O principal problema é a aproximação entre Washington e Moscou. E, como escreve Donald Trump, a Rússia quer fechar grandes acordos comerciais com os Estados Unidos da América. Ele diz: eu apoio essa ideia, esse é o principal problema. O presidente americano está ficando do lado do agressor. Aqui está a promessa de campanha de Trump de acabar com a guerra em 24 horas. Talvez até antes de ele dizer, quando eu assumir o cargo. Aqui está toda a sua posição do presidente americano. Como ele diz, a guerra não é mais seu problema. Sua prioridade agora é ganhar dinheiro. Os europeus, infelizmente, perceberam tarde demais que sua agenda não pode mais ser determinada por Washington. Como Olaf Scholz, ele sempre observava Washington. E os europeus, mesmo tardiamente, começaram a agir a respeito. No dia 20 de maio, a União Europeia adotou o 17º pacote de sanções, cujos principais alvos foram 200 navios pertencentes à chamada Frota Sombria Russa, composta por embarcações. Sob bandeiras falsas, com a ajuda das quais Moscou contorna as sanções internacionais ao petróleo, enriquece-se e o 18º pacote já está sendo preparado. Porém, quanto às sanções europeias, é necessário analisar mais detalhadamente um aspecto relevante. Conter a economia da Rússia nas condições de sua tentativa de absorver a soberana Ucrânia já é bom por si só, mas a Europa tem sua própria tarefa estratégica: combater a frota sombria da Rússia. Agora explicarei o que quero dizer. No dia 13 de maio, militares estonianos tentaram interceptar o petroleiro russo Jaguar, sob bandeira do Gabão, na zona econômica exclusiva da Estônia, no Mar Báltico. Mas eles viram que o navio estava sendo escoltado por caças russos Su-35S, que violaram o espaço aéreo da Estônia e depois entraram no espaço aéreo russo. Após essa ação marítima agressiva de Moscou, seguiu-se mais uma. Em 18 de maio, a Marinha Russa interceptou um petroleiro grego em águas russas depois que ele saiu do porto estoniano de Silamey, a caminho de Roterdã. Ou seja, esses confrontos marítimos com a OTAN são acompanhados por ataques territoriais ainda mais ousados da Rússia. A questão é que a inteligência militar russa, o Diretoria Principal de Inteligência, está agora intensificando sua campanha de ataques cibernéticos, espionagem e atentados por todo o continente europeu. E não se trata mais apenas de algumas declarações, não, agora já é uma análise. E lá está escrito que o Diretoria Principal de Inteligência recruta agentes por meio de canais do Telegram para incendiar centros comerciais, armazéns, museus, instalações militares, para vandalizar objetos da OTAN, transportes, veículos pertencentes a funcionários do governo. Mais uma conspiração para sabotar um avião de carga com um dispositivo incendiário foi recentemente descoberta na Alemanha, após uma conversa semelhante sobre a sabotagem de aviões de passageiros que voavam para a América do Norte, com brinquedos sexuais explosivos e cosméticos. Dizem que o afastamento da Europa, dos Estados Unidos da América, em questões de segurança, é benéfico para o Kremlin, que há muito tempo busca enfraquecer essas relações transatlânticas e dividir a OTAN. Embora a ótica da divisão entre Washington e Bruxelas seja evidente, os detalhes de como essa separação funcionará na prática permanecem obscuros, se não contraditórios. E é aqui que chegamos a Marco Rubio. Em 20 de maio, Marco Rubio depôs no Comitê de Relações Exteriores do Senado, no Congresso dos Estados Unidos da América, o qual ele já presidiu anteriormente. E ele afirmou, quando foi questionado sobre as concessões da administração Trump a Putin, que as sanções dos Estados Unidos da América não foram retiradas. Não aquelas que ele não impôs, mas as armas e informações de inteligência americanas continuam sendo enviadas para a Ucrânia, exceto por uma pausa de uma semana implementada em março. Como punição para Zelensky por não ter sido suficientemente submisso no Salão Oval, Rubio poderia acrescentar que as sanções mais significativas contra os setores energético e bancário da Rússia não podem ser legalmente suspensas sem a aprovação do Congresso. Ou seja, aqui Rubio está sendo um pouco dissimulado. Ele diz, bem, vejam, eles dizem para ele, o que você está fazendo para conter a Rússia?
Ele diz, pois é, não retiramos as sanções impostas pela administração anterior, não interrompemos a ajuda militar à Ucrânia, nem o intercâmbio de informações de inteligência, mas eles não podem fazer isso. Cabe ao Congresso decidir sobre a suspensão das sanções e a continuidade da ajuda militar, não ao secretário de Estado ou ao presidente. Em outras palavras, isso significa que mais de 80 senadores que Lindsey Graham já reuniu em apoio ao projeto de lei sobre sanções contra a Rússia vão mudar de posição e vão concordar em reintegrar a Rússia ao sistema financeiro mundial? Na falta de um grande acordo ou paz significativa na Ucrânia, Trump está insistindo nisso agora. E eles farão isso, mesmo que a Europa, por meio de sanções secundárias, ativamente negue à Rússia uma reintegração completa, inclusive recusando-se repetidamente a reconectar os bancos russos ao sistema global de pagamentos? E essa retirada da Rússia do isolamento, de fato, torna os Estados Unidos da América cúmplices de quaisquer crimes de guerra e atrocidades futuras que a Rússia cometa na Ucrânia e não só na Ucrânia. E ficará claro que os Estados Unidos da América não apenas permitem que a Rússia faça isso, mas também estão devolvendo a Rússia ao sistema comercial global para que a Rússia possa lucrar com isso. E aqui está uma fonte próxima ao secretário de Estado, que disse, sob condição de anonimato, o seguinte: prestem atenção em como Marco Rubio levanta a questão das sanções quase diariamente. Ele quer que o Congresso aprove o projeto de lei de Lindsey Graham, porque ele tem maioria no Senado, o que impede o veto presidencial. Isso teria prejudicado a retomada das relações com Moscou. No entanto, Trump não quer impor sanções adicionais dos Estados Unidos da América. Embora, segundo relatos, ele finalmente admitiu aos europeus que Putin não está disposto a se acabar com a guerra, pois acredita que pode vencê-la. Bem, e em seguida vou citar. Uma pesquisa útil, conduzida pelo Centro Analítico de Washington, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, mostrou que os Estados Unidos da América ainda têm um longo caminho a percorrer antes de cumprirem todo o auxílio militar prometido à Ucrânia. A maior parte da ajuda, já aprovada pelo Congresso, ainda está em processo de entrega e continuará chegando à Ucrânia nos próximos anos, a menos que a administração Trump decida cancelar o apoio já prometido. Agora, Trump pode muito bem cancelar essas obrigações assumidas durante a administração Biden, mesmo sem um acordo de cessar-fogo ou de paz. Simplesmente para agradar ainda mais a Putin. Portanto, a recusa da ajuda dos Estados Unidos da América à Ucrânia implica a rejeição de outras políticas que Trump concordou ou aprovou durante seus 4 meses no poder. Isso inclui a compra de mais plataformas de mísseis para Kiev de Israel, a certificação de licenças de exportação do Departamento de Estado para vendas diretas de armas à Ucrânia, o envio de F-16 americanos defeituosos para peças de reposição e a autorização para que Holanda e Dinamarca enviem F-16 operacionais para fortalecer a coalizão da Ucrânia, e a permissão para que terceiros transfiram sistemas e munições americanos, como mísseis K e artilharia de foguetes da Alemanha, além de munições principais para os tanques Abrams da Austrália. Para prejudicar ativamente a Ucrânia, Donald Trump teria que não só interromper todas as vendas diretas de armas e doações para Kiev. Ele teria que fazer alterações na autorização de usuário final desses sistemas para proibir seu fornecimento a outros compradores, o que seria um golpe significativo para o complexo militar industrial dos Estados Unidos da América. 3 fontes afirmaram que os europeus não creem que o governo Trump interromperá a exportação de armas dos Estados Unidos da América enquanto a Europa ou a Ucrânia estiverem pagando por elas após Trump conversar com Putin. Independentemente do benefício que Donald Trump possa obter ao abrir relações com a Rússia, se ele está atrás de dinheiro, é possível conseguir muito mais fazendo negócios com os aliados dos Estados Unidos da América do que com seu principal adversário. Em 2021, quando as tropas russas se concentraram nas fronteiras da Ucrânia, os Estados Unidos da América estavam prestes a receber importações da Rússia no valor de 30 bilhões de dólares, o que representa o maior índice de comércio desde a primeira invasão de Moscou à Ucrânia em 2014. O comércio americano com a União Europeia no ano passado foi estimado em quase 1 trilhão de dólares. Você sente a diferença entre 30 bilhões e 1 trilhão? E agora, esses 30 bilhões com os russos nem chegam perto disso. Além disso, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, de 2020 até 2024, a Europa foi o maior importador de armas. Dos Estados Unidos da América, 35% pela primeira vez em décadas, superando o Oriente Médio com 33%.
Mesmo enquanto os países europeus lentamente tentam aumentar seus próprios esforços de aquisição e elevar a porcentagem do produto interno bruto que gastam em defesa. Não há nenhum sinal de que eles pretendam parar de comprar armas americanas enquanto elas continuarem à venda. O gigante alemão de defesa Rheinmetall e o mega contratante americano Lockheed Martin, segundo relatos, buscam criar um centro europeu de competência para mísseis em solo alemão, produzindo sistemas de foguetes guiados de lançamento múltiplo. Munições de curto alcance, usadas pelos lançadores M270 mísseis Hellfire, mísseis Patriot PAC-3 e mísseis Joint Air-to-Ground Missiles. O diretor-geral da Rheinmetall, Armin Paperger, é um dos alvos conhecidos da conspiração do Diretoria Principal de Inteligência para Assassinato. Definitivamente, parece que eles acham que tudo o que sair dessa nova fábrica será adequado para envio à Ucrânia. Defesa antiaérea de longo alcance e artilharia de foguetes estão entre as 3 necessidades urgentes da Ucrânia. E somente Washington pode, por enquanto, fornecê-los na quantidade necessária. Por isso, transformar sua produção em um projeto conjunto americano-europeu é, sem dúvida, uma das maneiras de permitir que a Europa lidere nos bastidores, apoiando os esforços militares da Ucrânia. Até que ela esteja pronta, queira e possa liderar tudo isso de forma independente. Mas a ideia principal do material é que Donald Trump está tentando se inclinar para o lado do ditador Putin, mas tem o Marco Rubio, que diz que o Senado deveria aprovar o projeto de lei sobre sanções. Bem, esse também é um movimento interessante porque Marco Rubio não o apoia, então ele não será afetado. Quem será afetado são os senadores republicanos. Mas mesmo assim, Marco Rubio está tentando empurrar essa ideia. Os europeus já estão começando a agir separadamente. Mas no que diz respeito às armas, como você entende, se houver uma questão de dinheiro, nada vai mudar aqui. Pelo contrário, os americanos e europeus vão aumentar ao máximo essa produção. Em geral, amigos, aqui eu coloco reticências. Achei muito importante compartilhar esse material com vocês. Me pareceu bastante profundo e interessante. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso, cuidem-se. Até mais.